agora conversar ao vivo com o presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Geraldo Ferreira Filho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Seja bem-vindo. Doutor, na última sexta-feira, os médicos realizaram a primeira do que pode ser uma série de reuniões com parlamentares daqui do Rio Grande do Norte. Dessa vez com o deputado federal Felipe Maia. O que foi abordado nessa reunião? Qual a intenção dos médicos? A intenção é abordar problemas da saúde pública não só no Rio Grande do Norte, mas também em todo o Brasil? É verdade, Murilo, porque a crise é nacional, né? Nós temos um quadro, muitas vezes nos perguntam, o Rio Grande do Norte é diferente dos outros estados? É muito parecido, né? Há uma pouca valorização da saúde e esse quadro caótico tem levado ao Congresso uma série de projetos tentando ordenar, dar um certo ordenamento a essas questões. Tem projetos de toda natureza que envolvem os hospitais de emergência e alguns projetos que dizem respeito à classe médica. Nós estamos fazendo um trabalho junto aos deputados, na verdade, para orientá-los, para levar o seu conhecimento, o parecer das entidades médicas sobre alguns projetos que afetam diretamente o médico. A intenção dessas reuniões é levar ao conhecimento dos deputados a posição das entidades, mas também discutir a questão local. Dessa reunião com o deputado federal Felipe Maia, que assuntos específicos foram tratados a respeito do Hospital Valfredo Gurgel, a questão da pediatria, Maria Alice Fernandes? Houve essa discussão mais específica? Nós levamos também ao conhecimento do deputado o quadro local da saúde, né? Mas também solicitamos a ele uma espécie de prestação de contas de seu mandato, porque como entidades inseridas na sociedade, o intuito também dessa reunião é conhecer o que os parlamentares estão fazendo em prol do Estado, em prol da sociedade, né? E levantamos para eles, dos 300 e poucos projetos que dizem respeito à área de saúde, 3 que afetam muito o trabalho do médico. Um é a regulamentação da profissão, que até hoje, apesar de 2000 anos de existência, medicina não é regulamentada, né? Então isso gera algumas interfaces com outras profissões e, se não for bem determinado o que cada um pode fazer, pode haver prejuízo para a sociedade, né? Um segundo projeto, me perdoe, é o das escolas médicas, né? Há uma avalanche de abertura de escolas médicas e isso com prejuízo na qualidade do aluno. E o terceiro, dos alunos que se formam fora do país. Agora, doutor, existe uma preocupação hoje com o excesso de cursos, como o senhor muito bem frisa aí, com o excesso de cursos de medicina hoje no Brasil e também com a quantidade de profissionais que são formados fora do país que chegam aqui. Isso pode reduzir a qualidade do serviço prestado à população? Sem dúvida. O número excessivo de faculdades de medicina, ele está ocorrendo por uma razão, Murilo. O governo está tentando transformar o ensino de medicina num quadro com um giz, como nas escolas primárias ou secundárias. Medicina é uma profissão essencialmente prática. Você tem que ter um conjunto de teoria, mas tem que ter o contato com o doente. Daí que as entidades médicas têm sugerido que abrisse uma faculdade de medicina, você tem que ter um hospital próprio e tem que ter vagas de residência médica para estes estudantes. Se assim não for, a qualidade será profundamente deficiente. Veja o retrato dessas faculdades que a gente aborda na periferia do Brasil, vamos dizer, na América Latina e agora em Cuba, né? Essa escola latino-americana, onde não há vestibular lá, as indicações são políticas, de partidos políticos, e os alunos, quando voltam e se submetem a concurso para revalidação, o índice de aprovação é de 5%. O que é que o governo faz? Em vez de corrigir isto, de exigir qualidade lá, ou então de não enviar estudantes para formar lá, o governo quer fazer com que seja automática a revalidação de título, né, do diploma de medicina. Isso é uma indecência do nosso ponto de vista, porque eles estão brincando com a vida da população, de forma que as entidades são muito contra essa posição. Mas como, então, regulamentar isso? Como regulamentar, além de instituir a criação de um hospital próprio, as escolas de medicina, e como orientar, fazer a orientação desses profissionais que vêm de universidades de fora do país? Há uma realidade para isso hoje? Sim, Patrícia, veja, há uma lei muito clara sobre as faculdades de medicina, precisa ser talvez um pouco aperfeiçoada, mas há uma série de exigências que são burladas, né? São burladas. E a lei para validar o diploma dos estrangeiros é muito clara, você tem que ter equivalência curricular, tem que ter uma prova teórica e uma prova prática. O governo quer passar de tudo isso, né, com o intuito de criar verdadeiros bacharéis em medicina, ou seja, profissionais com a qualificação mínima
e incapazes de dar o sentimento ou o sentido que a população quer do médico, ou seja, um médico que atenda em sua plenitude, em sua integralidade, e não médicos, vamos chamar assim, meia boca, né, que não tem informação adequada para servir a população. Agora, doutor, os médicos retomam mais uma vez as discussões em torno do chamado ato médico. A regulamentação também da profissão, a exigência de que apenas médicos prescrevam determinados medicamentos, determinados tratamentos. Mantendo essa situação ideal, quais são os prejuízos? Isso pode gerar prejuízo também para o paciente, a prescrição por parte de outro profissional que não é médico? Por que a discussão em torno do chamado ato médico? O ato médico é um dos projetos dos quais existe realmente alguma polêmica. Mas veja, Murilo, a primeira profissão da área de saúde que veio foi realmente a profissão médica. As outras derivaram dela. Ou seja, foram especializações surgidas à medida que o médico se concentrava em diagnosticar e tratar, mas este tratamento prescrito pelo médico, ele poderia ser conduzido por, vamos dizer, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, etc. Complementando o tratamento médico prescrito, né? Não é uma interferência do médico sobre o que o psicólogo vai fazer, o nutricionista ou o fisioterapeuta, mas apenas a direção de que o caso de saúde daquele paciente vai ser encaminhado para esses profissionais. Eles realmente, os médicos entendem que a formação por grade curricular, por tempo de estudo, por especialização, por carga horária, quem é o profissional realmente habilitado, não só no Brasil, mas no mundo, né, é realmente o profissional médico. Doutor Geraldo Ferreira Filho, presidente do Sindicato dos Médicos, obrigado pela participação aqui no Jornal da Tropical. Obrigado a você. Boa tarde. Boa tarde.